sempre digo isso. A Marisa que está ficando. Muito importante saber. A gente se juntar muito nessas Dá uma levantada. sobre isso. Deus vai comediar. Isso que é adoração. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite. Bom, passar alguns recados para vocês antes da nossa palestra de hoje. Então, primeiro, comentar da parmegiana, que a gente está vendendo junto com o Rotary. Então, ela vai ser retirada no dia 25 de setembro, aqui na creche. Quem tiver interesse, ela está saindo por R$ 85. O prato ele serve em torno de 2 pessoas e pode pegar a fichinha aqui com a Marilza. Na quinta-feira, nós vamos ter uma palestra com a Dilson, cujo tema é suicídio. Então, a gente já está finalizando agora agosto, né? Então começa o setembro amarelo. Então, quem tiver interesse pode vir participar. Aproveitar o gancho, aniversário do seu Almeida. Tudo de bom para o senhor, Samuel, que Deus abençoe. O tema da palestra de hoje e depois, com o nosso querido Eric. E antes então de iniciar a nossa palestra, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos então fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer a espiritualidade amiga por estarmos aqui presentes, por todo o amparo, por toda a energia que está sendo emanada para nós. Que estejamos atentos, tranquilos e serenos por tudo aquilo que será trazido pelo nosso irmão na noite de hoje, que possamos absorver esses conhecimentos e posteriormente compartilhá-los com as pessoas na qual conhecemos. Que estejamos assim em paz com nós mesmos, em paz com as pessoas na qual convivemos e que ao sairmos daqui possamos sair muito melhores do que quando chegamos. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Que assim seja. Eric, fica à vontade, a noite é toda sua. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vamos conversar novamente. Hoje a gente se propôs a falar de uma pessoa que não é tão fácil assim de falarmos sobre, né? Ao mesmo tempo que essa pessoa é muito difícil da gente conversar, ela é extremamente direta nas suas pontuações. E aí a gente acaba falando assim, tá, vou falar o que sobre isso, né? Mas vamos tentar. O convite hoje é para a gente pensar um pouquinho numa mensagem do Emmanuel, do livro Vinha de Luz, chamada Depois. Ele nos convida, de certa forma, a pensarmos não só nas situações em que nós estamos realizando no momento, mas no depois que tudo isso acontece, né? No depois que a gente se propõe. Nós conversamos, se não me engano, no nosso último diálogo aqui na casa, nós falamos, ou em um deles, né, que já até, minha memória é de peixinho, gente, eu esqueço as coisas às vezes, né? Então, a gente conversou em algum dos nossos diálogos, falando sobre a definição de Kardec, sobre a questão de vontade e boa vontade, né? Kardec, então, nos fala que a boa vontade, ela está mais no nosso inconsciente, né? Na nossa mente. E a nossa vontade é aquela ação que movimenta a nossa boa vontade. Então, Kardec nos fala que é importante ter o equilíbrio dessas duas coisas. E aí, Emmanuel vai esmiuçar um pouquinho mais, lá no capítulo 180 do livro Vinha de Luz, na sua mensagem Depois, algo muito relacionado a isso. Porém, né, ele começa com uma citação do Evangelho de São Marcos, onde ele diz o seguinte: Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição. É o
trechinho simples que ele traz do Evangelho de São Marcos, né? Mas antes da gente começar, de certa forma, com essa mensagem do Emmanuel, eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, meu capítulo coringa predileto, aliás, é meu capítulo predileto, e eu sempre brinco que ele é o capítulo coringa do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque dependendo da pontuação que você lê o título, você fala assim, vou pensar sobre isso, não consigo, ou deixa para a próxima encarnação, porque nessa não vai rolar. Mas a gente, né, ele tem um trecho muito interessante, onde ele fala sobre a nossa missão na Terra. Nesse capítulo, né, no item 10, ele começa dizendo o seguinte: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Eu vou deixar esse comecinho de lado por enquanto, depois a gente vai falar dele dentro da mensagem do Emmanuel. Mas é importante que a gente se atente para essa próxima sequência que o Evangelho nos traz. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis nele demorar nenhum pensamento, mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em nossos corações, e nele dar frutos de caráter e justiça. Esse trecho, né, esse primeiro trecho aqui, esse primeiro parágrafo, né, ele fala sobre a nossa missão na Terra. Né? Então, elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Bom, e aí, o que o Emmanuel vai trazer nessa primeira frase da mensagem dele lá no livro Vinha de Luz? Ele vai dizer o seguinte: toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras, ou seja, todo mundo tem a consciência, a certeza e a afirmação em si de que é necessário o início das boas obras. E aí a gente vai pesquisar o que seria uma boa obra, por exemplo. Eric, é uma obra muito bem construída, que não tem material de segunda, que a casa não vai despencar. Pode ser, é uma boa obra. De fato, você vai conseguir morar na casa. Mas quando a gente fala de boas obras, e fazendo essa analogia com uma casa, né, nós podemos pensar que boas obras são todas aquelas ações ou construções, entre aspas ou não, que possibilitam uma melhora na condição dos homens, né, das pessoas em si. E aí, o que a gente aponta nessa questão? Quando a gente fala de execução de boas obras, nós estamos falando novamente de uma coisa que eu sempre falo aqui, vocês vão enjoar de me ver falar isso, mas nós estamos falando, por exemplo, da nossa evolução. Então, do fator da nossa mudança, da nossa própria construção interior, para que a gente possa evoluir. E aí, a gente tem toda essa construção nesse início das boas obras. Nessa ciência de começar as boas obras, né, quando a gente fala sobre isso, eu quero trazer um exemplo aqui. Eu gosto de trazer exemplos porque a gente consegue ilustrar algumas coisas. Nós temos dois nomes muito significativos dentro do Evangelho, onde nós podemos ver um pouquinho dessa ciência, né, dessa certeza de começar as boas obras. Um deles, por exemplo, é Ananias. Quando Jesus, né, quando, de certa forma, o mestre aparece para ele e o convida a iniciar os seus passos em algum momento, né, na missão de espalhar o Evangelho, mas principalmente quando ele faz o convite para Ananias para que auxilie Paulo de Tarso. E Ananias ainda se pergunta, mas eu tenho que auxiliar aquele que está vindo para me matar? Sim, tem. Ele vai precisar mais do seu apoio do que você imagina. Então, e Ananias simplesmente diz: estarei aqui
para fazer o trabalho. Não é dessa forma, mas é mais ou menos isso que ele fala para Jesus, né? E aí ele aguarda então que Paulo chegue, Paulo ainda como Saulo, né? Chegue para ele, para que ele possa auxiliá-lo. E o outro que entende a questão da valorização do trabalho é Saulo de Tarso, nessa mesma circunstância, quando ele vai até o caminho de Damasco e momentaneamente fica cego. E aí ele começa, tem a visão de Jesus e tem esse diálogo com Jesus, é onde ele consegue entender a importância daquilo que ele já sabia e do que ele tinha que fazer com isso. Porque no caminho para Damasco, segundo o livro, esqueci o nome, Amigo Jesus, lembrei. Segundo o livro Amigo Jesus, José Carlos de Luca nos traz uma reflexão sobre essa caminhada de Paulo para Damasco. Durante o caminho de Damasco, Paulo já vinha pensando que ele tinha um monte de coisas na vida dele, que ele conseguiu conquistar tudo o que ele almejava. Ele era um dos grandes dentro dos doutores da lei, né? Ele sabia falar 2 línguas, ele tinha esse trato dentro da sociedade, né? As 2 principais línguas, vamos dizer assim, da época, ele conseguia saber, né? Conseguia dialogar bem com as pessoas da época. Ele tinha uma posição interessante na sociedade, ele tinha uma mulher que ele gostava muito, que ele amava de fato, ele tinha quase tudo, né? E aí ele vai se perguntando para Damasco, já nessa estrutura, né? Já tinha ali uma relação, um começo de relação um pouco abalado com a mulher que amava, por conta de descobrir quem era o irmão e tudo mais, de Abigail, né? E ele ficava se perguntando, de que tudo isso vale na minha vida neste momento? Se eu posso ter tudo, mas eu estou sozinho. E aí o entendimento da importância da missão dele vem neste momento. Não só neste momento, é um dos momentos em que Paulo entende o valor da importância da sua missão. Depois ele vai para o deserto, vai refletir sobre, e aí ele vai entender de outra forma o que ele precisa fazer, porque no primeiro momento existe esse chamado, esse convite para que Paulo entenda a sua necessidade dentro da sociedade com tudo aquilo que ele já sabia. E depois, num outro momento, ele vai conseguir compreender melhor o que ele vai fazer com tudo isso e qual que é o seu papel naquele momento. Mas, a princípio, a gente tem esse convite. Então, Ananias e Paulo de Tarso são 2 nomes muito interessantes, para que a gente comece a entender essa importância das boas obras. Depois ele segue dizendo o seguinte, né? Emmanuel segue dizendo o seguinte: aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida, no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não era tão bom quanto parece. E aí eu convido vocês a que a gente possa lembrar um pouquinho. Quando a gente começa, né? Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Tem uma passagem do Evangelho muito significativa, onde a gente tem justamente essa amostra, né? Quando Jesus vai entrar em Jerusalém montado no burrinho, as pessoas o saúdam como sendo aquele que tinha uma importância significativa para aquele povo, né? As folhas de oliveira, os ramos de oliveira expostos para que ele pudesse entrar. Uma semana depois, Jesus estava onde? Na cruz. Então, é um exemplo claro, né? Desapareceu a necessidade, agora ele é culpado da situação. E aí, então, a gente deixa ele de lado. Ele não é tão bom assim quanto parece, né? Ele é tão ruim que é preferível soltar um ladrão do que soltar a ele. Ele já não é mais uma pessoa tão boa assim. E quando a gente fala dessa questão, né, ele não é tão bom quanto parece, tem uma historinha que eu ouvi há muito tempo, quem vê pensa, né, que eu ouvi há alguns anos atrás, há um tempo atrás, lá quando eu era petitiquinho, assim, né. Eu conheço essa história já tem um bom tempo e é uma história muito significativa. Quando eu estava lendo essa passagem, me veio justamente essa história na cabeça. Existia uma cidade, e nessa cidade existia um homem que sabia tudo de todo mundo.
Então, sempre existia alguém, ele sempre tinha alguma coisa para falar da pessoa. Então, a pessoa desencarnava, ia-se no velório e ele sempre trazia alguma coisa a respeito da pessoa. Uma característica, uma qualidade, algo positivo, envolvendo aquela pessoa específica que estava ali no velório. E tinha um ser de luz naquela cidade que ninguém gostava. Ele era, segundo conta-se o relato da história, o ser mais insuportável que existia na cidade. Ninguém gostava dele, ele era mal educado, ele não sabia respeitar as pessoas, ele brigava com todo mundo e era, assim, um ser complicadíssimo no trato com as pessoas. Um belo dia, o ser desencarna. Este homem desencarna. E a pessoa que sabia, o homem, né, o outro homem que sabia de todo mundo da cidade, era uma atração, entre aspas, no velório. Obviamente, a cidade toda foi no velório daquela pessoa que ninguém gostava. Porque o desafio era saber o que é que ele vai falar de positivo deste ser humano. Pois bem, e todo mundo lá no velório, prestando a sua homenagem, tá, mesmo não gostando do sujeito. Estava todo mundo lá no velório, prestando atenção e tal. De repente chega o homem que tinha sempre um elogio para falar das pessoas. Veio ele e disse o seguinte: parou um tempo, ficou ali, foi próximo ao caixão, olhou para aquele sujeito, voltou, ficou na posição. E todo mundo num silêncio absoluto. Todo mundo queria saber o que é que ele ia falar. Ele foi de novo, olhou, voltou, respirou fundo e disse assim: interessante, né? Ele tinha um assovio tão bonito, ele assoviava tão bem, ou seja, né? Sempre há uma característica significativa que marca uma pessoa. E aí e Emmanuel nos convida, né, a olhar nesse trecho justamente isso. Qual é a característica significativa que marca aquela pessoa, que fez com que num primeiro momento você se identificasse com ela e agora já não se identifica mais? Será que a mudança ocorreu por parte dela ou a mudança ocorreu por sua parte? De que forma ocorreu essa mudança? Puxando um pouco de sardinha para o meu lado, falando de psicoterapia, por exemplo, muitas vezes a gente escuta o seguinte discurso: comecei a fazer terapia, pronto. Todo mundo falou que eu piorei. Agora ninguém mais chega perto de mim, ninguém mais fala comigo. Então, não é que você piorou, lindinho. Vamos lá, peraí, senta aqui. Vamos conversar contigo. Não é que você piorou. Quando você começa a fazer a psicoterapia, você se propõe a uma mudança significativa de você. É um investimento que você faz pela sua melhoria pessoal. Obviamente você vai mudar. Você vai ver as coisas de uma outra forma. Você vai ver as coisas de um ângulo diferente. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Então, claro que para as pessoas você vai piorar. Vai piorar porque a relação com os próximos vai ficar diferente. Muitas vezes vai gerar alguns conflitos, porque você vai ver algumas coisas que você não via antes e você não vai gostar. E aí, Emmanuel nos diz isso. Quando desaparece a necessidade, ou seja, quando você não se identifica mais com os traços daquela pessoa, mas ele não era tão bom assim quanto parece. Vamos lá. E aí ele vai seguir com a mensagem dizendo o seguinte, né? Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena não. Não vale a pena. E aí, quando a gente fala, né, sobre inicia-se a missão de caridade, a gente tem vários exemplos dentro da doutrina espírita onde a gente pode observar isso. Mas eu quero convidar vocês a observar um trecho específico da história de Francisco Cândido Xavier, nosso querido amigo Chico Xavier. Ele entendeu, né? Ele iniciou sua missão de caridade,
sabia dessa importância, e a sua família, num primeiro momento, iniciou isso com ele. Meio receosos, meio preocupados, meio em dúvida de tudo que estava acontecendo, mas iniciou, dava ali ao lado dele. Até chegarem os primeiros espinhos. Vamos pôr como primeiros espinhos a primeira experiência da família do Chico, por exemplo, ao chegar em casa e observar uma fila enorme na porta de casa, uma fila sem fim. Porque o Chico, no primeiro momento, atendia as pessoas na sua própria casa. E aí, quando aquelas pessoas começaram a formar fila na porta da casa do Chico, já não era mais tão interessante assim fazer a missão de caridade. E aí, quando a gente fala, né, do surgimento dos primeiros espinhos, nós podemos fazer uma analogia, por exemplo, com a rosa. A rosa, ela é linda. Quando a gente olha, né, a gente observa uma rosa, ela está lá bonita, florida, aberta, nos traz um sorriso no olhar. E quando a gente começa a entender a importância, né, da missão da caridade, vem um sorriso no nosso rosto, uma coisa bonita, você fala assim, ah, legal, agora isso faz sentido para mim. Mas aí você vai pegar a rosa, tem um espinho ali, você fala, ui, peraí, não é bem assim. E aí, a rosa já não é mais tão bonita quanto você imaginava. Né? E é muito natural que você não deixe de gostar da rosa. Nós não vamos deixar de gostar de uma rosa, porque a rosa ela sempre vai ser bonita e perfumada. E a missão da caridade, ela é uma missão muito bonita. Né? Mas, muitas vezes, a gente vai observar aquilo e nós vamos começar a pensar na importância que aquilo tem para a gente. E muitas vezes, quando nós estamos desmotivados de alguma coisa, nos vem uma dúvida dizendo o seguinte, mas será que eu consigo? Será que de fato vale a pena? Por isso que ele traz essa mensagem, né? Quando a gente fala de falência de fé, nós estamos falando de dúvida, né? Nós estamos falando de uma dúvida na nossa fé. Será que de fato isso acontece? Então, ele nos convida, né? Todo momento nessa mensagem, ele vai falando, olha, você começa assim, depois isso acontece e algumas coisas acontecem nesse sentido. Vamos pensar no início, no durante a nossa trajetória. Como é que a gente está olhando para isso? E aí ele vai seguindo, conversando com a gente ainda, né? Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma através de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com enfado. Assim também não. E aí, né, seguindo ainda mais um pouquinho, mas quando a gente observa no estímulo, né, da alma para a jornada da virtude, a gente para pensar. Quais são os nossos estímulos? Na última conversa que nós tivemos aqui, eu comentei que Chico Xavier ele tinha um textinho muito significativo na vida dele, que ele dizia assim, né? Todo mundo perguntava para ele como é que ele estava, ele dizia assim, apesar dos 22 comprimidos diários, eu estou muito bem de saúde. Então, qual é o nosso estímulo? Emmanuel traz aqui, né? O estímulo que o Senhor concede à alma através de 1000 recursos diferentes. E onde estão esses recursos? Estão no nosso dia a dia, no acordar de manhã, na nossa vida, na nossa respiração, nas pequenas coisas que muitas vezes nos passam desapercebido. E aí, disciplina e sacrifício cobram o justo imposto devido. Aí a gente vai fazer um parênteses aqui e vamos olhar um pouco para a questão de significado de disciplina e sacrifício. Então, disciplina envolve uma ordem, um regulamento, uma conduta que assegura o bem-estar. E aí eu convido vocês a lembrar de novo o que foi que Emmanuel, quais foram as 3 importantes palavras,
três importantes ações que Emmanuel disse para Chico em um momento específico da sua vida, que ele tinha que ter para seguir o seu trabalho na doutrina espírita. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, quer dizer, ele deixou em primeiro, segundo e terceiro lugar, provavelmente porque é uma coisa super fácil de fazer, porque a gente está todo acostumado e a gente vai chegar lá e falar assim, não, beleza, vamos lá, é isso aí. Ótimo, óbvio, né? Foi por isso que ele falou. Então, a disciplina é aquilo que nos move. E o sacrifício, segundo a definição do Evangelho, é uma oferenda ritual a uma divindade. Mas, quando a gente fala de sacrifício, nós estamos falando de doação, de certa forma. Nós precisamos nos doar. Lembra que eu falei da psicoterapia? Quando a gente começa a psicoterapia, nós nos doamos para um novo momento, um novo olhar a respeito de nós mesmos. E quando a gente fala de disciplina, nós estamos nos doando para que nós possamos compreender o quanto que isso é importante na nossa vida. E quando a gente fala de justo, nós estamos falando de justiça. Para falar de justiça, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 875, onde Kardec vai perguntar aos espíritos como se define a justiça. E os espíritos vão responder que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Isso é ser justo. Então, respeitar os direitos de cada um, incluindo os nossos direitos. E aí, imposto, nós estamos falando de taxa. Então, por que o Emmanuel está falando que a disciplina e o sacrifício vão cobrar o justo imposto devido? Porque, de fato, não é fácil nós termos disciplina e não é fácil nós chegarmos ao processo evolutivo. Sempre existe algo que precisa acontecer. Esse algo que precisa acontecer é a nossa reforma íntima, é o nosso trabalho individual. E aí, fazendo uma analogia muito um pouquinho viajada aqui, é o justo imposto devido, né? A nossa iluminação espiritual. A nossa reforma íntima é o nosso trabalho, é o nosso momento, vamos dizer assim. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase, não posso mais. Eu auxilio você, eu vou te ajudar. Mas, a partir do momento que eu percebo que não há um retorno de sua parte, de certa forma, para com o que eu fiz com você, tá bom. Eu paro por aqui e você segue o seu caminho. Isso que ele quer nos dizer. Não vou mais te ajudar. Por que isso acontece? É um carinho, essa ternura exigente que ele vai falar, é um carinho que é difícil dele se contentar. E por que é difícil da gente se contentar? Porque o ser humano é um ser humano faltante. Basicamente, nós sempre teremos uma falta existente em nós, que nós vamos deslocá-la, colocá-la em algum outro lugar. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Quando a gente fala de realização da perturbação e da sombra, nós estamos falando de um distúrbio, né? Perturbação é um distúrbio, seja ele físico, emocional, e sombra é algo oculto, é algo distante da luz. Quando ele vai trazer aqui, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez, ele quer dizer uma coisa que ele está nos lembrando de uma coisa que Joana de Ângeles diz lá no seu livro Autodescobrimento. Muitas vezes em nossa vida nós trabalhamos pelo nosso impulso, as nossas emoções, as nossas pequenas construções ainda a serem melhoradas, nos influenciam a certo ponto, aonde a realização das coisas se dá a partir da ação
que temos a partir dessas emoções. Ou seja, né, eu tenho uma emoção, eu ajo por impulso, aquilo não saiu como eu quero, então eu tenho uma emoção que é um pouco mais forte na minha vida e eu vou realizar de acordo com aquela emoção que está me dizendo. Um companheiro começa a atrair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. É isso que a gente está falando. A gente vai até ali. Chega um momento em que não é muito daquilo que a gente quer que aconteça ou da forma como a gente quer que aconteça. Nós temos uma mania, às vezes, tão simplória pelo controle das coisas e às vezes a gente não consegue controlar. E aí a gente vai fazer o que a gente quer. Né? Outro, enceta, ou seja, inicia, né, incita a plantação do desânimo e rapidamente alcança os fins que se propõe. Ou seja, eu vou dar um passo para um desânimo e a partir dali as coisas não vão mais ser como a gente gostaria ou como poderiam ser. Outro ainda, inicia a discórdia e sem demora cria desarmonia geral. Realmente é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois... E aí Emmanuel nos deixa esse todavia, depois, para a gente pensar. Então, o convite da noite de hoje é para que a gente sempre pense na intencionalidade das coisas que a gente está fazendo, na necessidade que a gente coloca para as coisas. E sempre lembre que existe um depois, existe um agora. Mas a gente sempre tem que lembrar que nós somos espíritos em várias encarnações e em evoluções. O que a gente não fizer agora, depois virá alguma coisa. O convite feito para nós pela casa, o nosso muito obrigado. Esperamos estar com vocês em breve novamente. Desejamos a todos uma boa noite. Que o Mestre Jesus nos guie e nos abençoe. Maria nos proteja sempre. Que assim seja.